Louvado seja Deus. Eu prefiro comer bolacha seca, sabe? Comer o cuscuzinho ali com ovo, mas não comprometer aqui, ó. É aqui onde está a minha salvação. É aqui que foi comprada a tua salvação pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aqui meu abraço ao pastor Antônio Santana, aí do Mato Grosso do Sul. Esse Antônio Santana, vocês tenham cuidado com ele, viu? Vocês aí do Mato Grosso, do Tabernáculo do Mato Grosso, tenham cuidado com esse cidadão. Ele é de alta periculosidade para o inferno. Satanás tem tentado todo tipo de coisa contra ele, mas ele baixa o cacete mesmo. O diabo já conhece quem é ele. É um servo de Deus, é uma tocha de fogo aí em Mato Grosso do Sul. Glória a Deus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus neste dia, em Mateus capítulo 11. Está aqui. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Mateus capítulo 11, está aqui a palavra de Deus aberta. Isso que aconteceu aqui com João Batista, acontece comigo, acontece com você. João Batista aqui estava numa situação muito de depressão. Ele estava preso no cárcere cujo Herodes tinha mandado prendê-lo, porque ele tinha denunciado o adultério de Herodes, que estava pegando a esposa do irmão dele, que era Filipe. E João foi publicamente e disse: não é lícito você estar pegando a mulher do seu irmão, rapaz. Tenha vergonha na cara. E por conta disso, Herodes ficou irritado, a mulher também. A Herodia pediu a cabeça do profeta. E quando João estava no cárcere, bateu uma depressão nele. João se sentiu desprezado, abandonado por todos. João não sabia mais o que ia crer. Presta atenção aqui no texto bíblico que eu vou ler para você agora e espero que você acompanhe o raciocínio e tente entender e tente crer. Eu não quero que você entenda, mas eu quero que você creia na palavra de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, nas cidades dos discípulos, que Jesus pregava nas casas. E a igreja para ele pregar, não. As sinagogas que tinha, aquelas sinagogas lá dos fariseus, era a pior desgraça no mundo, aquelas sinagogas. É o que acontece hoje. Olha, essas sinagogas de hoje se aceitam Jesus. Não aceita porque as sinagogas de hoje são chamadas igrejas, colocaram ele para fora. É uma desgraça, é o mesmo espírito de fariseu. Veja só, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, da cidade dos discípulos. E João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. João ouvia falar do que acontecia, o que é que estava acontecendo ao redor daquela cidade, no ministério do Senhor Jesus Cristo. A repercussão era muito grande. Os conteúdos do ministério era coisa maravilhosa. Curas, libertações, ressurreição, mortos sendo ressuscitados, coxos sendo curados, aleijado andando, cego vendo, leprosos sendo curados. E o evangelho era pregado às pessoas humildes, simples. E nas casas, que Jesus não tinha igreja para pregar, não, e nem ele mandou ninguém fazer igreja, não. Ele diz aqui em sua palavra no livro de Marcos, capítulo 16, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho que tenha poder, que tenha autoridade, porque a palavra de Deus, ela pregada no espírito da palavra, ela produz sinais, prodígios e maravilhas. Quando essa palavra é pregada nessa unção que está aqui na Bíblia Sagrada. Então João manda 2 discípulos ir até Jesus para saber se... O que é que diz aqui, ó? E disse-lhes, ele manda 2 discípulos
até Jesus. Chega lá ele, pergunta se é ele mesmo ou vou ter que esperar outro Messias. Olha a dúvida que Satanás colocou na cabeça de João. Ora, ele não já sabia que Jesus era o Messias? O anjo não disse a ele, aquele que você vê uma pomba pousar sobre o ombro dele, esse é aquele que batiza com fogo. É esse aí. E ele não viu quando ele estava batizando no Jordão? Ele não viu quando Jesus vinha andando naquelas areias quentes da Palestina? Ele não viu a pomba pousar no ombro de Jesus? Ele não tinha mais dúvida. Até ele se dirigir ao rio para ser batizado. Mas tudo isso, a pressão psicológica, a pressão do diabo em cima de João foi tanta que quando ele estava na prisão, ele entrou em depressão e não tinha certeza mais do que ele tinha feito. Ele não tinha certeza daquilo que ele tinha pregado. Ele não tinha certeza daquele que ele houvera batizado. Ele não tinha certeza mais se ouviu mesmo aquela voz que saiu da boca daquela pomba lá no Rio Jordão. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele não tinha mais certeza de nada. Como isso também pode acontecer comigo. Isso também pode acontecer com você, meu irmão. Isso também pode acontecer com você, minha irmã. Diante das tribulações, diante das tentações, diante das dificuldades do dia a dia da sua vida e na minha vida, você pode chegar a um estado depressivo de dizer, eu não sei mais, eu não acredito mais em nada. Eu não creio mais, parece que Jesus Cristo, ele calou. Ele não escuta mais o meu clamor, ele não ouve mais as minhas orações, porque eu tenho aguardado, eu tenho esperado há tanto tempo por uma resposta dele, e parece que ele silenciou de vez, ele não dá mais ouvidos ao meu clamor, ele não sente mais o peso da minha lágrima. Mas você está enganado, assim como João Batista estava também enganado, preso naquele cárcere herodiano, e ele manda. O diabo colocou a dúvida na mente de João, como pode muitas vezes ter colocado a dúvida na tua mente, meu irmão, colocado a dúvida na tua mente, minha irmã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode ter uma enfermidade agora, e a palavra de Deus vir até você, ao teu encontro, tirar você desse sofrimento, desse câncer miserável que está matando a tua vida. Tirar você dessa diabetes miserável, dessa artrose, dessa artrite, desse câncer de próstata, dessa pressão alta. E você ficar desanimado ou desanimada e dizer, para mim não tem jeito, para mim não tem mais cura, eu não tenho mais solução, ele me abandonou, ele não dá respostas às minhas orações. Você está enganado. E você está enganada, pois ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E coisa nova acontecerá dentro da tua casa, dentro da tua família, com teus filhos aí rebeldes contra das drogas na prostituição. Você tem orado pelos teus filhos, meu irmão, minha irmã. E Deus está dando em tuas mãos esse filho e essa filha que você tem orado por eles. Para você saber que a palavra de Deus, ela é viva, ela não morreu. E João Batista tinha essa dúvida. Pairava essa dúvida sobre João. Será que é ele mesmo? Ou devemos esperar outro? Eu o batizei, eu vi a pomba pousar sobre o ombro dele, e eu escutei aquela voz que saiu da boca daquela pomba no Rio Jordão. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas eu estou em dúvida. Eu estou preso, a minha cabeça vai rolar, eu vou ser decapitado, eu vou ser degolado, como vai ser uma dor terrível. O diabo produziu tudo isso na cabeça de João Batista. Ele disse, chama 2 discípulos aí, vai lá, eu sei que ele está por aí, eu sei que o anúncio, né? Existe um alarido por todos os lugares, dos acontecimentos, os feitos que esse evangelho pregado por ele está acontecendo aqui em toda Jerusalém, na Judéia, Galiléia, Samaria, por todos os lugares. Então vai vocês dois lá até ele e pergunta
se é ele mesmo ou eu tenho que esperar por outro. Porque as minhas esperanças acabou. Eu quero ter só essa certeza na minha alma. E depois que assim eu tiver, Herodes pode cortar meu pescoço, minha garganta, minha goela, minha língua, minha boca, pode arrebentar com tudo. Eu não estou nem aí, Satanás. O meu Redentor, ele vive. É isso que João tinha que gritar. João estava esperando uma oportunidade para ele abrir a caixa preta da vida dele. Para ele abrir aquilo que estava preso, contraído dentro dele, em depressão, ali naquele cárcere herodiano. Ele queria dar um grito de liberdade. Pregou tanto para os outros. E agora, quem é que vai pregar para João? Quem traria uma mensagem para João de consolo, de conforto, que ele pudesse ficar seguro com a palavra e dizer, não importa, não importa. Onde estão os teus aguilhões, ó morte? Onde é que está o teu poder, ó sepultura? Como assim Paulo falou? Paulo estava seguro com a palavra, mas João tinha uma dúvida, como também eu e você pode ter. Na hora do bicho pegar mesmo, na hora do pega pra capar, na hora da decisão final, na hora que a morte chega e começa a circular perto de você, e você diz, e agora? Preguei tanto, falei tanto da palavra, mas agora, falei tanto para os outros, mas agora quem precisa sou eu. Será que é ele mesmo ou precisa ter outro? João tinha essa dúvida. E a palavra do Senhor continua aqui dizendo, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A cura é minha hoje ou não é? Jesus me curou ou não? Ou eu tenho que orar novamente? Não precisa. Você está curado, meu irmão. Você está curado, minha irmã. Curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisa vir outra oração. Precisa você crer na oração. Em nome do Senhor. A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Você vai voltar lá. Jesus disse aos discípulos de João, fala o seguinte, fica aqui um pouquinho. Fique por aqui. Você vai dizer a João o que você vai ouvir das pessoas e o que você vai ver nas pessoas. O que vai acontecer com elas. Sinais, prodígios e maravilhas. Olha aqui a resposta que Jesus disse aos discípulos de João, para mandar a mensagem para João, para que João saísse dessa dúvida. Para que o diabo fosse expulso. Para que o diabo fosse expulso da mente de João, que tinha colocado na mente de João a dúvida. A dúvida de não crer que ele era o Messias, ou seja, o Senhor Jesus Cristo era o Messias. Então ele diz aqui, vai lá e diz a João que você vai ver e ouvir. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres é anunciado ao Evangelho. Porque o pobre é mais fácil de crer do que o rico. O rico, eu vou te falar uma coisa, tem rico que é uma desgraça para crer. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Porque o rico só confia no dinheiro. Ele vai crer lá em Deus? Esse camelo passar no fundo de uma agulha, meu irmão, minha irmã, não é um camelo, literalmente um camelo não, viu? Não é pensar nisso não. Camelo era um tipo de uma corda que tinha, que eles amarravam aquelas âncoras, né, dos navios. Ela amarrada ali, aquelas âncoras, aquela corda grossa, era chamada de camelo. Amém? Então ele vai lá e diz, João, o que é que você está vendo? Você não só está vendo,
como você está ouvindo. Ouvindo o quê? Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz que liberta, ouvindo a voz que cura, ouvindo a voz que dá direito à salvação. João precisava ter essa certeza. Com muita gente, você precisa ter essa certeza. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Mandar um recado para João, porque Jesus não tinha aparência nem formosura. João estava em dúvida. João estava em dúvida. Jesus não vestia uma roupa boa. Jesus não tinha uma roupa de grife. Não tinha. Jesus não morava num palácio. Jesus não tinha uma piscina para estar lá deitadão. Não tinha. Jesus não tinha uma casa para morar. Jesus não morava nos palácios, que os pastores hoje da mensagem, muitos pastores moram em palácios, em condomínios fechados. Jesus não tinha nada disso. Será que esses pastores querem largar a boquinha? Será que esses pastores milionários dentro da mensagem, eles querem largar esse melzinho na chupeta? Eles pregando esse evangelhozinho fajuto de quinta categoria? Será que eles querem soltar o osso? Não querem nada. Eles querem comer o filé mignon. Eles querem comer a frissura do cordeiro. Estão lá interessados a comer os pés, a fritura do cordeiro. Querem comer só o filé mignon. E não tem que colocar as ervas amargas para eles comerem, não. Aqui não tinha boquinha, não. E estavam se escandalizando em Jesus. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João Batista. Que foste ver no deserto, João? Uma cana agitada pelo vento? Você foi agitar uma cana no vento lá, pregar no deserto, agitando no deserto? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Ah, você pensava que você ia me ver bem vestido, era? Que ia chegar você, João Batista, bem vestido, com aquelas roupas de príncipe, de rei? Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, esse que é diante de mim, que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, profeta da lei, profetizaram até João. Não quer dizer que não tenha mais profeta, não. Os profetas da lei foram até João. E se queres dar crédito, é este, o Elias que havia de vir. João Batista veio, nasceu em virtude, no espírito e virtude de Elias. Você vai ver isso em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Porque o ministério de Elias se manifesta 5 vezes aqui na terra. 5 vezes. Elias, o tisbita, Eliseu veio com essa unção, aí passa para João Batista, vem ao William Branham e volta ao Elias, o tisbita, que vai pregar para os judeus na praça em Jerusalém, no período da grande tribulação. Moisés e Elias vão estar ali pregando. Os judeus só creem na lei e nos profetas. Então vai estar ali Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, onde serão mortos em praça pública, na grande tribulação. Então aqui, meu irmão, esse texto aqui define muito bem a nossa fé. Você vai ver que João Batista, pela pressão que ele sofreu, a pressão daquele momento, preso, sabendo que a cabeça dele ia rolar, ele entrou em depressão, e a depressão trouxe confusão, e na confusão trouxe a dúvida, e na dúvida, cadê a fé? Ele disse, eu vou ter que ter uma certeza, que eu vou ser morto aqui, eu não sei.
Eu não sei se é ele mesmo, o Salvador, eu vou ter que esperar outro. Porque não vai dar mais tempo. Não tem mais tempo para que eu espere por outro. Mas só que João sabia que a profecia de Isaías 40 estava se referindo a ele. Voz do que clama no deserto, preparai no ermo, vereda ao vosso Deus. Ele sabia que Malaquias capítulo 3, que diz que enviaria o anjo, né, estava se referindo a ele. Mas depois dessa pressão da morte, pairou todo tipo de dúvida na cabeça de João Batista. Como também pode pairar na minha, como também pode acontecer com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, pastor. Pode acontecer. Por quê? Porque nós somos dessa carne podre aqui, ó. O meu pecado é isso aqui. A desgraça da minha vida é isso aqui. A praga da tua vida é isso aqui. Essa carne velha podre. Isso aqui é o pecado colado em mim. Isso aqui é um carrapicho que está grudado em mim. É isso aqui que é o pecado. O meu adversário sou eu mesmo. Eu sou o meu adversário. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia em você mesmo. É como eu aqui. Eu não posso confiar nesse Josemar, não. Esse Josemar pode me derrubar. Eu vou lá botar confiança em Josemar, que eu sou um podre. Eu sou um imundo de lábios impuros. Tem que confiar em Deus, em sua palavra. E João Batista perdeu a confiança em tudo. E naquele momento depressivo, ele disse, para mim não tem outra saída, manda chamar ele. Jesus mandou a resposta dizendo, fica aqui um pouquinho vocês, assista aqui esse culto, participe aqui comigo desse culto. Vocês vão ver o que vai acontecer e vocês vão ouvir os testemunhos aqui. Aí era cego sendo curado, aleijado sendo curado, coxo, manco. Né? Lembra daquele homem que tinha uma mão mirrada, uma mão defeituosa? Jesus vai e cura aquele homem num dia de sábado. As pragas dos fariseus, esse espírito miserável que está aí embutido dentro da mensagem hoje, que a mensagem hoje tem esse espírito de fariseu que é uma desgraça, que está acabando com tudo aí. É como a praga do bicudo. Então, o espírito do fariseu, os fariseus olharam para Jesus e disseram, mas não pode você estar curando no sábado. Ele disse, pode sim. Você lembra que Davi entrou no templo lá e foi comer lá dentro do templo no dia de sábado? E não podia, mas Davi veio. E eu sou o Senhor do sábado. Eu posso fazer. E curou aquele homem com as mãos mirradas. Aí tramaram ali, fizeram uma trama para matar Jesus. E Jesus saiu ali de pé daqueles fariseus. E andando pela cidade tinha uma multidão. A Bíblia diz que era uma multidão incalculável. De cego, de coxo, de endemoniado, de miserável. Estava todo desgraçado ali. Todo tipo de doença estava ali. Jesus foi, a Bíblia diz que ele curou todo mundo. Aí foi que os fariseus ficaram mais irritados ainda. Por quê? Porque era no dia do sábado. E eles guardavam a tal da lei. Hein? Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, abirrogar, né? Eu vim para aperfeiçoar, mas eles não entenderam isso. Então, meus amados irmãos, essa dúvida que João Batista teve no cárcere, isso pode acontecer comigo. Pode acontecer com você. João Batista entrou em desespero. Mas quando os discípulos voltam com a notícia daquilo que eles viram, Jesus mandou que eles ficassem ali naquele culto para eles ver, para eles testificar de algo que é notório, que eles viram e ouviram. Não foi conversa da carochinha, ou que se eles ouviram dizer, eles estavam lá em loco e eles assistiram, viram e ouviram. Jesus Cristo agora vai lá e diz aí para João o que é que está acontecendo aqui e a quem é pregado o evangelho. Aqueles discípulos saíram maravilhados. Eu imagino assim, eu posso ver aqueles discípulos saíram correndo. Eu posso ver, observar, aqueles discípulos saíram correndo, desesperados, para dar essa informação gloriosa para João Batista. Que João Batista estava esperando uma definição de fé na vida dele.
E quando aqueles discípulos chegaram a João, João se agarrou nas grades da cadeia, da prisão, aqueles ferros herodianos, com os olhos abuticados, com as barbas lá embaixo, com aquela roupa maltrapilha, fedendo, estava fedendo ali preso, naquele calabouço, aquela fedentina de fezes, de xixi. E João estava completamente preso e fedido dentro do cárcere, imundo. E os discípulos chegaram a João. João arregalou os olhos. E aí? E aí? O que foi que ele disse? E os discípulos disseram, João, ele mandou dizer a ti isso aqui, ó. Os cegos vê, os aleijados andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. E o evangelho é pregado aos pobres. E João disse, agora eu posso descansar em paz. Que agora eu tenho certeza que é ele. João deve ter levantado os braços. Saiu daquela depressão imediatamente. Aquela pomba divina desceu sobre João. E ali encheu todo o ambiente com a glória da Shekinah, do grande eu sou. E ali tomou todo, eu posso ver. Eu estou vendo e estou assistindo a cena. Ali o Espírito tomou todo aquele cárcere. E João foi cheio do Espírito Santo. Que ele houvera sido cheio do Espírito Santo lá, dentro do ventre da mãe, quando ele estava morto dentro do ventre de Isabel, com 5 meses de gravidez, João estava morto. E quando Maria chegou para visitar Isabel, que falou, abriu a boca para falar, dando a ela a boa aventurança, o menino que estava morto começou a pinotar dentro do ventre de Isabel. Pode olhar, ler aí a Bíblia, o encontro de Maria com Isabel. E ali o Espírito tomou todo o cárcere. Aqueles discípulos de João foram tomados pelo Espírito. E ali ficou. Eu creio que João começou agora a dançar no Espírito. Uma dança de glória. Uma dança de vitória. Uma dança de que ele estava terminando a vida como um vitorioso. Com um galardão da salvação de Deus na mão. Agora João tinha certeza de que a alma dele estava salva. E que ele agora estava liberto daquele cárcere herodiano. Podia matar aí, pode matar agora, pode cortar minha cabeça, meu pescoço, minha língua, faça o que vocês quiserem, pois o meu Redentor está vivo. Louvado seja Deus. Não é para você gritar, não é? Não é para você dar glória a Deus. Não é para você gritar. Não é para você sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Lenda cachalai. Lenda cachalai. Doxada. Oh, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O mesmo Espírito que entrou ali naquela prisão, naquele cárcere herodiano. Esse Espírito está aqui para testificar do Evangelho soberano do nosso Deus. Eita, que palavra que não dá para você ficar calado com a glória da Shekinah do Senhor. Não dá, não tem como você ficar parado. Não há como, ó Deus da glória. Ó Senhor maravilhoso. Bendito seja o teu santo nome, ó Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Amém.